noite. Amém? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo, casado com Tayara Alves. Que Deus abençoe. Esse ano temos um desafio de liderar a equipe dos jovens. Deus vai dar estratégia, direcionamento para a gente. O Senhor está no controle de tudo. Fazer a vontade dEle é a melhor coisa. Eu tenho uma palavra direcionada para o seu coração nesta noite. Abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, por favor. Atos 1, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim o texto: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O tema dessa mensagem que eu quero tratar para nossas vidas esta noite é: o Espírito Santo é o agente da aceleração. Quem ouviu? Amém? Qual o tema? Eita glória, então você já pegou metade da pregação. Amém? O Espírito Santo, ele é o agente da aceleração. Quando nós falamos que o Espírito Santo, ele é o agente da aceleração, não estamos afirmando que Deus, ele tem pressa em fazer as coisas, nem que ele ignora os processos e etapas, porque nós sabemos que Deus, ele trabalha com processos e ele trabalha com etapas, assim como foi na vida de vários personagens bíblicos guiados por Deus. Davi foi assim, passou por etapas. José foi assim, passou por etapas. Então, quando falamos que o Espírito Santo é o agente da aceleração, não estou falando que Deus ele pula etapas. Estamos afirmando que o Espírito Santo é quem remove os bloqueios, ele alinha pessoas ao seu propósito e faz você avançar alinhado com os propósitos de Deus com eficácia. Então o Espírito Santo ele vai remover e bloquear e tirar os bloqueios das tuas vidas, e ele vai te alinhar com os propósitos de Deus para que a sua vida seja encaminhada ao processo que ele estabeleceu para você. A aceleração bíblica é fruto do agir soberano do Espírito Santo e não da ansiedade do homem. Então, a aceleração que nós vemos na Bíblia é sempre o agir de Deus, é sempre Deus fazendo, não é a ansiedade do homem, porque quando aceleramos algo pela nossa ansiedade, nunca termina bem. A gente percebe várias frases, quando só em falar a gente já vê o ar de agonia. Quando falamos assim, eu estou cheio de coisas para fazer e eu tenho que acelerar para conseguir cumprir a meta, para conseguir resolver. Eu não tenho tempo, por quê? Porque eu estou cheio de coisas para fazer, então eu tenho que acelerar o processo. Você percebe que há um ar que você fica fadigado só em falar e em fazer, porque o Espírito Santo, ele não fadiga as nossas vidas quando estamos no processo acelerando para o que Deus tem para nós. Não, o Espírito Santo ele vai fazer totalmente diferente, porque quando nós aceleramos a nossa vida pela nossa ansiedade, nós entramos em depressão, nós entramos em
casos físicos visíveis, como às vezes estamos atarefados dentro do nosso trabalho e não temos tempo para se alimentar direito, aí causa emagrecimento de forma errada, causa uma ansiedade, causa gastrite, causa uma série de problemas quando estamos muito acelerados. Só que a aceleração que o Espírito Santo tem para nossas vidas é totalmente diferente, porque com Deus nós aceleramos e não nos cansamos. Esse é o mistério, é acelerar com Deus sem se cansar, andando alinhado no que Deus ele estabeleceu para nossas vidas. O que não é definido corretamente em relação à aceleração na Bíblia é agir fora do tempo de Deus. Quando nós agimos fora do tempo de Deus, nós estamos andando em lugares que não é para poder andar e fazer coisas que não é para poder fazer, porque estamos fora do centro da vontade de Deus. O que também não é a definição de aceleração na Bíblia é pular etapas com conveniência. É quando eu acho que eu devo pular etapas para poder atingir um novo objetivo. Isso nunca foi aceleração baseada no Espírito Santo. Mas o que é então aceleração baseada na Bíblia? Aceleração baseada na Bíblia, todas as vezes que nós vemos, a gente vai ver que o propósito que Deus ele tem flui de uma maneira contínua e onde você não entende o que está acontecendo, o processo. E quando você não entende o que está acontecendo, você fica maravilhado com o que Deus ele está fazendo. Aceleração na Bíblia, quando eu entendo, é o avanço sem a resistência desnecessária. Em Atos 2, teve resistência, aonde muitos tentaram travar o avanço do Evangelho. Só que você percebe que o avanço do Evangelho foi necessário, e também foi necessário o empecilho surgir para que o Evangelho fosse acelerado e espalhado por toda a terra. Porque a promessa que Deus ele tinha e a ordem que Jesus ele tinha dado para os discípulos era para ele andar sobre toda a terra pregando o Evangelho. Então precisava ser acelerado, e aquela ocasião da perseguição foi necessária para o Evangelho ser anunciado. O cumprimento rápido é quando Deus ele decide agir nas nossas vidas. Em Isaías 60, 22, a gente vai ver: eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. O que nós devemos entender é que Deus ele não está preso à nossa cronologia. Quem fica preso ao tempo somos nós, porque Deus, ele é um ser atemporal. Ele não está ligado no nosso tempo. E talvez a gente até pense: como assim Deus, ele vai acelerar 5 anos da minha vida em um ano só de 2026? É porque talvez o teu planejamento de 2026, 2027, 2028, 2029 seja ao longo desse tempo para conquistar coisa, mas todo esse tempo que você tem até 2030, Deus ele pode agir no ano de 2026, porque ele não anda no mesmo tempo que eu e não anda no mesmo tempo que você. Então talvez o meu planejamento para conquistar algo é em 2030, mas como Deus ele é atemporal e ele não anda no meu tempo, ele pode me dar amanhã. Aleluia! O que eu quero dizer com isso é que Deus não está ligado ao nosso tempo e que ele tem o poder para entregar. É isso que eu quero falar para você. E eu quero que você entenda, baseado nesse capítulo e versículo que a gente leu, que o Espírito Santo é quem capacita, direciona e impulsiona a obra. O Espírito Santo ele é o agente da aceleração, não quer dizer que é pressa humana e nem atalhos espirituais. Quer dizer que quando o Espírito Santo age, os processos de Deus avançam mais rápido do que o normal. Porque ele é quem capacita, ele é quem direciona e ele é quem impulsiona. E é baseado nesses 3 pontos que eu quero pregar e trazer uma reflexão para nossas vidas. O primeiro ponto é: o Espírito Santo é quem
capaciona. O primeiro ponto é quem? O primeiro ponto é o Espírito Santo capacita. Perdão. O Espírito Santo, ele capacita. Quando a gente lê o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele vai olhar para os discípulos e ele vai dizer: e recebereis poder. A palavra poder aqui, no grego, é dunamis, que pode ser entendido como capacidade sobrenatural para realizar aquilo que humanamente seria impossível de ser realizado. Por quê? Imagina quando Jesus, ele estava com os discípulos, depois de ter ressuscitado, ele está ensinando aos discípulos tudo aquilo que ele havia ensinado durante 3 anos e meio. Os discípulos, ele passou com Jesus, e Jesus, ele já tinha feito milagres, ele já tinha ensinado aos discípulos, os discípulos já tinham recebido o ensinamento, mas mesmo assim, Jesus, ele não manda, ou ele proíbe os discípulos a avançar sem o Espírito Santo. Como assim? Você vai perceber que Jesus vai falar: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, era uma condição: vocês, discípulos, vão ficar aqui até que vocês sejam revestidos do poder, que vocês tenham condição de poder avançar. Por que Jesus, ele vai falar isso? Porque em Atos 20, 19, os discípulos, eles estão paralisados depois que Jesus morre. Quando Jesus morre, os discípulos ficam sem noção e sem saber para onde ir. Tanto é que Pedro, ele vai dizer assim para os discípulos: eu vou pescar. Aí os outros olham para ele também e falam: eu vou também. O que é que os discípulos estão fazendo aqui? Eles estão saindo da direção que Deus colocou. Porque os olhos deles, humanamente, estavam fixados que Jesus tinha morrido e acabou. Era essa a condição que o discípulo estava em Atos 19. Em Atos 20, capítulo 19. Só que isso, os discípulos já estavam passando por paralisia. Porque eles estavam estagnados, sem direção e sem saber para onde ir. E sem o Espírito Santo, os discípulos ficariam parados. E assim comigo, com você. Sem o Espírito Santo na nossa vida, ficamos parados. Não avançamos, não andamos, não adquirimos o que Deus, ele tem para a nossa vida. E é totalmente diferente já em Atos 2, capítulo 1, versículo 1 e 4. Porque aqui agora a gente vê os discípulos em movimento. Atos 20, você vai ver os discípulos estagnados, parados, sem direção. Mas em João 20, os discípulos estão parados. E em Atos capítulo 12, os discípulos agora estão em movimento, porque os discípulos já receberam agora o Espírito Santo de Deus. Eles já tinham agora o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aquilo que os discípulos ele tinha, que foi transformado, passa a ser acelerado agora depois da descida do Espírito Santo. Eles não tinham a condição de avançar. Pensa você, porque qual o papel do Espírito Santo? É direcionar o homem a um caminho correto perante Deus. É dar força ao homem quando ele precisar. Então o que é que o Espírito Santo ia fazer com os discípulos? Suprir as necessidades que os discípulos precisassem no momento certo. Porque imagina você ler a história que os discípulos estavam passando e ele enfrentar aquilo sem o Espírito Santo de Deus. É difícil, né? Agora olha para a tua vida. Imagina você enfrentar todas as coisas sem o Espírito Santo de Deus. Você não consegue avançar. Porque vai ter coisas que você vai olhar que é impossível aos seus olhos. Aos seus olhos, você vai dizer: não tem condição de eu poder prosseguir. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você entende o que Ele pode fazer pela fé. E você não passa a olhar pelos teus olhos humanos, você passa a olhar pelos olhos espirituais. E aquilo que parecia impossível para você começa a ser possível. E o Espírito Santo passou a capacitar os discípulos. Aqui eu entendo que o Espírito Santo transformou o medo em ousadia.
ousadia, porque quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles foram cheios e eles falavam com ousadia. O que quando ele recebeu, quando estava estagnado, depois de ter recebido o Espírito Santo, eles passaram a se movimentar. E o que é que eu entendo com isso? É que onde o Espírito Santo de Deus atua, a estagnação acaba. Por quê? Porque o que era medo se transforma em coragem. O que estava parado começa a andar. E o que estava errado começa a se consertar. A aceleração, ela exige a sensibilidade do Espírito. Em Gálatas 5:25 vai dizer: se andemos no Espírito também, nós movemos e vivemos no Espírito. A aceleração, ela é alinhamento com Deus. E o alinhamento é como Deus, Ele quer para nossas vidas. A aceleração, ela requer obediência, discernimento para discernir o que fazer, e ela requer um caráter tratado da nossa vida. Por quê? Porque tem coisas que Deus ele ainda não vai te dar, porque o seu caráter ainda não foi tratado. Porque tem coisas que você ainda não tem capacidade de ter, porque precisa modificar o teu caráter. Imagina você, dono de uma empresa. Você não vai pegar uma pessoa que ainda não está qualificada para determinado cargo, porque senão ela vai se prejudicar. Tem coisas que é posicionamento de Deus, mas tem coisas que é o teu posicionamento. Para Deus acelerar a sua vida, você precisa se posicionar com o Espírito Santo de Deus, deixando Ele te capacitar para você viver algo sobrenatural em 2026. Aleluia! E é por isso que existem alguns bloqueios que impedem a aceleração de Deus na nossa vida. Tem coisas que impedem a gente de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Pecados não tratados é um deles, falta de perdão, impaciência, orgulho espiritual. Isso impede você de avançar para o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Impede de você avançar para uma felicidade que Deus ele estabeleceu para você. O Espírito Santo, ele acelera quando o caminho está limpo. E enquanto o caminho não estiver limpo, ele vai continuar tratando, te capacitando para você estar apto a usar. E quando o Espírito Santo ele te capacita, o seu esforço rende mais. O avanço é muito mais eficaz. Você já percebeu aquela pessoa que está tão conectada com Deus, que ela faz o trabalho dela, não se preocupa com as situações, o vendavais que está vindo, e você vê o trabalho que ela está fazendo avançar? É porque ela está alinhada com Deus. E aí você fala, pô, eu me mato de trabalhar, eu faço isso, faço aquilo, faço meio mundo de coisa e não saio do lugar. O que é que está acontecendo? Hoje você sabe. Alinhamento com Deus. E o Espírito Santo precisa te capacitar. E é por isso que eu tenho que entender que a aceleração começa quando Deus capacita, não quando o homem se apressa. A aceleração, ela não começa quando você está apressado para algum lugar. Porque a pressa, como tem um ditado popular, é inimiga da perfeição. E quando eu estou alinhado com Deus, eu chego no momento certo e na hora certa. O segundo ponto é o Espírito Santo é quem direciona. Porque o texto vai dizer, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus ele está dizendo aqui não é simplesmente uma forma geográfica. Praticamente é uma estratégia divina. Como assim uma estratégia divina? Jerusalém era o lugar atual em que os discípulos estavam. A Judeia era a expansão natural para os discípulos. Só que era difícil Samaria. Era difícil também aos confins da terra, aos olhos humanos.
Imagina os discípulos falar, só eu fazer isso? Como é que eu vou levar essas palavras para todos os lugares? Nada disso foi deixado ao acaso, por isso que Jesus falou, levar em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando eu entendo isso, vai ter coisas que Deus, Ele vai fazer na minha vida, que não vai ficar só no meio familiar, que não vai ficar só no meio aonde eu frequento, vai ultrapassar isso, porque quando lemos, Jesus vai dizer, e sereis minha testemunha em Jerusalém. E ser testemunha é você contar o que Jesus fez na tua vida. E se Deus Ele fizer um milagre na tua vida, queridos, não vai ficar somente na tua casa. Vai ter que se expandir para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. O que é que os discípulos eles tinham que fazer? Eles tinham que falar sobre o que Jesus Ele fez na vida deles. E o que é que eu e você temos que fazer? Falar o que Jesus fez na minha vida. E o que foi que Jesus fez? Ele me salvou, Ele me deu um lugar para eu poder morar, Ele me deu um pai para eu poder chamar, Ele me deu a salvação. E o que é que Ele me deu? Ele me deu propósito para eu viver nesta terra. É isso que eu devo falar, é isso que eu devo anunciar. E a aceleração ela vem disso. Quando Deus ele agir na tua vida em 2026 e cumprir com o propósito dele, aquilo que você parecia que demorar anos, você vai ter que pronunciar, para que todos vejam a glória de Deus na sua vida. Não para engrandecer o teu nome, mas para que o nome dele seja glorificado. Em Atos 16, capítulo 6 a 7, a gente vai ver que Paulo, ele vai ser impedido pelo Espírito Santo de ir pregar em outros lugares que não era direcionado por Deus. Só que Deus, ele vai dar direcionamento para Paulo. Ele vai dar a visão. E Paulo, ele vai lá, direcionado pelo Espírito. E você vê que há avanço naquele lugar. O Espírito, ele define onde, quando e como ele vai agir na nossa vida. E é por isso que precisamos de discernimento para saber como agir. Tem coisas que a gente fica em casa, estagnado, com pensamentos do trabalho de como resolver. E, humanamente falando, parece impossível. Mas quando você confia em Deus, a diferença é totalmente gigante. Porque Ele abre a tua mente para aquilo que você precisa naquela solução. É por isso que o Espírito Santo, Ele te dá. E Ele faz você andar rápido na direção certa. Porque quando andamos fora da direção de Deus e andar rápido na direção errada, é atrasar a nossa vida espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua vida espiritual não está bem, a tua vida dentro da tua casa também não está, a tua vida dentro do teu trabalho também não está, a tua vida dentro da igreja também não está. Quando a sua vida espiritual está bem, tudo anda bem. Tudo caminha bem. O Espírito, ele acelera, por quê? Porque ele revela a direção que você deve seguir. Ele nunca vai te levar para o lugar errado. Ele nunca vai te levar para uma rota onde não tem saída. Ele sempre vai te levar para o lugar correto. O Espírito, ele te dá ousadia para enfrentar e para viver aquilo que você nunca imaginou que ia viver. O Espírito Santo, ele abre portas rapidamente para a tua vida. No momento que você acha que não tem mais solução. Quantas pessoas você conhece que era tímido e quando passou a ter um relacionamento com Deus, começou a falar com ousadia, porque Pedro era um desses. Em Atos nós vamos ver que depois que Pedro ele recebe o Espírito Santo, ele começa a pregar com autoridade, aonde as pessoas olham para ele e perguntam como pode ele, pesado em línguas, falar com autoridade. Pedro tinha uma autoridade, e aí eu reflito porque em Atos 20, 19, Pedro
está estagnado. Agora, em João 20, Pedro está estagnado. E agora em Atos, Pedro está pregando e sem medo nenhum. Quem faz isso nas nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. Sabe aquele medo que você tem? O Espírito Santo de Deus está tirando da tua vida. Sabe aquilo que estava impossível de acontecer? Esse ano vai acontecer. Por que esse ano vai acontecer? Porque você vai entender que não é pelas tuas mãos, mas é pelo alinhamento que você tem com Deus. E é Ele que vai fazer na tua vida, não é você que vai acelerar o processo. O alinhamento com o Espírito Santo, ele acelera também e transforma as pessoas comuns em instrumentos eficazes. Você nunca parou para pensar que quando você olha para uma pessoa e fala, eu nunca imaginei aquela pessoa pregando ou chegando onde ela chegou. Eu nunca imaginei que essa pessoa poderia fazer isso. Eu nunca imaginei a autoridade, eu nunca imaginei a posição que ela ia ter. Porque o Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida. Ele nos transforma. Zacarias 4, capítulo 6, 4, versículo 6 vai dizer, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O contexto aqui é que o povo tinha voltado de exílio babilônico e precisava levantar os muros de Jerusalém. Então, ele precisava levantar os muros. Só que Deus, ele manda uma mensagem dizer, não é pelas suas forças, não é pelas tuas mãos, é sobre eu que vou fazer isso aí. Nós temos que entender que não é nós que fazemos, é o Espírito Santo de Deus que faz na nossa vida. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. A aceleração nas nossas vidas, ela não é um caos, ela é um alinhamento. Porque onde há direção do Espírito, há fluidez. E onde há fluidez, o processo anda sem travar. O processo na nossa vida anda sem travar. Não há barreira, não há impedimento quando estamos alinhados com Deus. Ou você esqueceu dos exemplos que aconteceram na Bíblia? Deus, ele tinha uma promessa para a nação de Israel quando saiu do Egito, levar a terra prometida. Quando o povo chega na frente do mar vermelho, acha que vai morrer aos olhos humanos, mas só que Deus, ele vai lá e abre o mar vermelho para o povo passar. Isso não é por acaso, é Deus agindo naqueles que têm promessa. A tua vida, o que Deus ele tem, não é por acaso, é Deus agindo porque você tem promessa. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo, ele nos direciona, porque ele remove os bloqueios da nossa vida. Ele nos potencializa. E ele faz em pouco tempo o que levaria muito tempo para fazer. E a gente tem que entender que Deus, ele não corre. E quando Deus, ele age, nada fica travado. O terceiro ponto e último é que o Espírito Santo é quem impulsiona a gente a avançar. Quando o texto ele vai dizer, e sereis minha testemunha, a palavra testemunha aqui é martírios, que explica nesse contexto o movimento. Pode ser a ação e a disposição para avançar. Ser testemunha de Cristo é não ter medo e falar das coisas que Deus ele fez na tua vida. Ser testemunha de Cristo é você se movimentar. Ser testemunha de Cristo é você trazer a ação para a tua vida. Não nos calamos e levantamos a bandeira de Deus quando Ele age em nosso meio. Ser testemunha de Cristo é nós proclamarmos o que Ele fez.
e nos disponibilizar para o avanço do Evangelho e a aceleração do Evangelho. Quando vivemos o que Ele faz em nossas vidas, adquirimos mais coragem para prosseguir. Antes do Espírito Santo, na vida dos discípulos, eles tinham medo. As portas para eles estavam fechadas, porque na concepção deles, Jesus morreu, acabou. Todos em silêncio, vivendo o luto que Jesus tinha morrido. Estava todo mundo vivendo o luto. Só que depois do Espírito Santo, eles ganharam ousadia. Eles não passaram mais a ter medo. Depois do Espírito Santo, as portas começaram a se abrir na vida deles e eles começaram a avançar. Depois do Espírito Santo, eles começaram a proclamar publicamente o que Jesus tinha feito na vida dele. É um antes e depois em poucos tempos. Um antes, como os discípulos viviam, e depois, como os discípulos passaram a viver. Porque impulsionar não é empurrar a força, é gerar convicção pelo Espírito Santo, coragem e prontidão para estar pronto ali naquele momento em que Deus, Ele te dá o que estabeleceu para você. E a aplicação que eu tenho para você é que a aceleração de Deus não começa nos nossos pés. Ela começa no Espírito agindo na tua vida. Porque talvez você ache que correr mais rápido você vai chegar onde você quer. Só que não. Você vai cansar, fadigar e não conseguir alcançar. Mas quando você deixar primeiro agir no teu coração, o além, Deus ele vai fazer por você. Imagina só, o ministério de louvor já pode subir. Imagina só, quando você está dirigindo para o seu destino. Você sai da tua casa e você pega o teu carro e você vai até um destino. Quando você está pela via, nem toda via ela permite a mesma velocidade. Todos aqueles que dirigem sabem que cada via tem uma velocidade diferente. Onde pela lei de código de trânsito tem que respeitar o limite da via, porque se eu ignoro os limites da via, eu coloco em risco não só a minha vida, mas também a vida de quem está conosco, nossa família, amigo ou quem eu estou conduzindo para o destino final. Se você está vindo em uma velocidade alta em determinada via, presta atenção, e se a via ela pede uma velocidade mais baixa, o que você vai fazer, por lei, é reduzir a velocidade, porque assim você vai evitar acidentes. E diminuir a velocidade não significa parar de avançar, significa continuar avançando com segurança. Agora que você ouviu essa analogia, pega tudo isso e aplica na tua vida. Como assim? A estrada em que eu falei representa o caminho que Deus preparou para mim e para a sua vida. O caminho para o seu propósito. As placas de sinalizações estabilizadas na via representam a direção do Espírito Santo para a sua segurança. É Ele te direcionando quando andar, quando reduzir e quando fazer algo. Então as sinalizações representam a direção do Espírito Santo. O limite da velocidade da via representa o ritmo que o Espírito Santo está ditando para você. Se você não obedecer, você pode vir a bater o carro e acontecer um acidente. E o carro é a tua vida. É por isso que o Espírito Santo, ele sinaliza para onde você deve seguir e o que você tem que fazer. Na lógica humana, nós achamos que acelerar sempre nos fará chegar mais rápido. Mas na lógica de Deus, alinhamento é mais importante do que a velocidade.
Porque quando estamos alinhados com Deus, não existe chegar cedo ou tarde, existe chegar no momento certo. Aleluia! E aí você me pergunta, mas só que na sinalização, e quando estamos na via, existe o sinal de pare. Você pode até me perguntar, então no ano da aceleração você está me pedindo para eu parar? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que quando você entende que a sinalização de pare é para você prestar atenção. Prestar atenção em quê, Ricardo? Quando você está dirigindo e há um sinal de pare, você vai olhar se vem carro, se vem pedestre ou se tem um obstáculo. Por quê? Porque se você avança, você pode bater o carro e causar um acidente. E o que é que eu aplico isso na minha vida? Eu entendo que quando Deus ele manda eu parar, é para eu prestar atenção no que está me bloqueando, para eu poder avançar para o meu propósito. Quando eu paro para prestar atenção, eu estou vendo o que está errado na minha vida para eu poder me consertar. E muitas vezes o que está errado na minha vida são tempos gastos com coisas inúteis. Muitas vezes o que tem paralisado a minha vida e o que o Espírito Santo de Deus manda eu parar para prestar atenção são coisas que eu preciso mudar. São ações, reações e caráteres errados na minha vida. Muitas vezes são mentiras que precisam deixar de existir. Muitas vezes são algo que me impede. A raiva, a falta de paciência me impede de avançar. E é isso que o Espírito Santo de Deus ele está mandando você analisar nesse mês de janeiro, para você começar o ano acelerado. Se ele mandar você parar, presta atenção no que está errado na tua vida, para você poder avançar. E depois, quando eu paro e eu vejo que não tem nenhum obstáculo na minha frente, eu avanço para o meu destino. Parar na sinalização do Espírito Santo não é deixar de andar, é prestar atenção no que está travando a minha vida. E o que Deus ele está dizendo para você, em janeiro, analisa a tua vida. O que é que está fazendo você parar de avançar? O que está fazendo você não conquistar o que Ele tem para você, ou até mesmo os planos que você estabeleceu para a tua vida? No mês de janeiro, para analisar, porque o limite da via vai chegar para você andar e você chegar ao teu destino. Os discípulos, eles tiveram que ficar parados até receber o Espírito Santo, e depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele avançou. Houve empecilho para parar o Evangelho. Só que o empecilho que houve em Atos para parar o Evangelho não impediu o Evangelho de ser avançado e acelerado. E o que Deus ele está dizendo, o empecilho que surge na tua vida não vai impedir você de avançar, mas vai te impulsionar a chegar onde você quer. Porque em Atos, quando tentaram perseguir para matar os cristãos, quanto mais perseguiam, mais o Evangelho avançavam. Quanto mais tentavam parar, mais o Evangelho avançavam. E o que é que eu entendo com isso? Que quando eu estou alinhado com Deus, quanto mais tem obstáculos, mais eu avanço. Quanto mais tentam me parar, mais eu avanço. Quanto mais o diabo tenta te paralisar, te estagnar, mais você avança quando está alinhado com Deus. Oh, aleluia! Pode parecer que a perseguição para. Não para. Só leva o propósito a ser acelerado.
Por quê? Porque Jesus ele falou: ficais em Jerusalém, pregar depois em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles ficam estagnados ali, parados ali, no mesmo local. E o que é que a perseguição fez? Impulsionou o Evangelho. Olha, eu não te chamei só para ficar aqui em Jerusalém. Eu te chamei para ir para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Está na hora de impulsionar. Então foi necessário a perseguição para que o Evangelho fosse avançado. Então para analisar que é necessário essa prova que você está passando para a sua vida sair da mesma rotina. Mas isso quando você está alinhado com Deus. Isso quando você está alinhado com Deus. Porque em 2026 você vai analisar a tua vida e você vai viver 5 anos em um. Você vai viver a aceleração que Deus ele fez. E eu libero essa palavra para você. E que em janeiro você venha olhar o que tem te paralisado, o que tem te prendido, o que tem deixado você estagnado. E que pela direção do Espírito Santo você mude o teu caráter, ação e reação e passe a avançar. Passe a avançar para o propósito que Deus tem para você. Se coloca de pé, deixa eu orar pela tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, você não é o agente da aceleração da tua vida. E quem é o agente da aceleração da tua vida? Quem é o agente da aceleração da tua vida? Você não é o agente da aceleração da tua vida. Se você avançar com pressa vai dar errado. Mas quando você deixa o Espírito Santo te direcionar, te conduzir, vai dar certo. Vai dar certo. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Aqui estamos, ó Pai. Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Deus, nós sabemos, ó Deus, que acelerar, Senhor, nem sempre e nunca é andar com pressa, Senhor. Nunca. Acelerar, Senhor, alinhados contigo, nos leva para o caminho correto, ó Deus. Pai, nós não queremos viver do mesmo jeito, ó Pai, errados que vivemos até aqui com atitudes erradas, não, Senhor. Queremos ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Senhor, assim como em Atos o Senhor capacitou os seus discípulos, ó Pai, capacita nossas vidas, ó Deus, capacita nossas vidas. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos capacite. Precisamos andar direcionado diante a tua sinalização, ó Deus. Ó Deus, talvez, ó Pai, tenha as atitudes nossas que nos paralisou, Senhor. Mas eu acredito que a partir de hoje, o Senhor, através do teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai nos limpar, vai nos restaurar, vai nos direcionar para o caminho correto, ó Deus. Pai, talvez tenha pessoas aqui, Senhor, acelerado humanamente no trabalho, fadigado e cansado, Senhor, porque não tem estratégia. Eu oro pela vida deles, ó Pai. Dá estratégia, Senhor, mas estratégia direcionada pelo Espírito Santo. Deus, que o Senhor conduza a vida espiritual de cada um e que eles entendam que acelerar é sempre contigo, andando, Senhor, na tua direção. Pai, e depois que nós entendermos, Senhor,
dentro de nós nos impulsiona a viver o extraordinário. Nos impulsiona a viver aquilo que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Mas só, Senhor, conseguimos ver nos olhos espirituais o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, eu oro por cada um aqui, Senhor, e que em 2026, ó Pai, a concepção, Senhor, de aceleração venha mudar, aonde a definição não venha a ser mais pressa e velocidade, mas venha a ser alinhado e alinhamento contigo. Porque Deus, o Senhor não vive no nosso tempo, o Senhor é atemporal. E aquilo que eu projeto até 2030 e acho que vou ter ano que vem ou talvez 2028, o Senhor tem para mim esse ano ainda. Aquilo que o teu povo acha que vai conquistar só em 2028, o Senhor tem para eles esse ano ainda. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus.